Gente, esse é o pastor Oswaldinho. E ele está conosco agora. E ele esteve conosco no começo do ano passado, falando sobre tempo de mudança. Nos preparando para mudar, ou passar por mudanças. Nós não sabíamos que 3 semanas depois, estaríamos começando a fechar as coisas. E viver uma nova igreja, um novo significado de comunhão, de cuidado e pastoreio. Mas Deus usou ele para nos preparar para este tempo de mudança. E eu convidei ele para vir, ele falou assim, pastor Júnior, eu nunca mais saí para pregar em nenhuma igreja. Nós não podemos sair assim, nós não saímos para pregar em igrejas dos outros. E o Oswaldinho saía muito, mas eu não saía. A última vez que eu saí foi para a sua igreja. E eu falei, amém, que você venha aqui agora e ministre sobre a nossa igreja, trazendo boas novas, boas notícias de esperança em nossas vidas. E eu não posso deixar Lena, Pedro e toda a sua família, Maria Melina, toda a sua família. Deus está operando. Ele vai tirar a Aninha do hospital, ele vai levantar todos da sua família que estão com Covid. São 9 em uma mesma família. Que Deus vai livrar vocês. Calma o coração, se aquieta. Coração de vó é complicado. Coração de mãe e pai é complicado. Deus traga paz ao seu coração. Eu não podia esquecer de falar isso também. Nesse momento eu não falei naquela hora. Pai querido, Senhor Deus, usa o teu servo, pastor Oswaldo, nesse instante. Ele já foi usado tremendamente pelo Senhor para preparar a nossa igreja para um tempo de mudança. Pai, obrigado por trazer ele agora, Senhor Deus, trazendo notícias de esperança. Que ele seja a extensão do teu amor por nós. E que a gente receba dele palavras do Senhor. Ele seja o teu instrumento neste instante. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Júnior. Paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Que bom estar aqui com vocês, que bom estar com os irmãos ali de casa. Tem que olhar para lá. Isso. Beijo no coração. Porque nós temos uma igreja reunida em casa, quase que a mesma quantidade que nós temos aqui. E isso tem acontecido, irmãos, no Brasil inteiro. Onde nós podemos conversar com outros colegas, com outras igrejas queridas. Isso tem sido a realidade do nosso país. Eu retomo as palavras que o pastor Júnior falou, porque foi exatamente isso que aconteceu. Nós estávamos naquele acampamento, e eu estou com muita saudade daquele encontro que a gente podia rir, brincar, conversar, louvar até altas horas. Eu saí daquele encontro com uma missão de achar um viúvo para a irmã Leda. E eu falei para você que eu já tinha eu saí do acampamento bem intencionado. E Deus me fez orar, porque o homem quase foi para a glória. Deus conservou, Leda, continue orando. Mas eu me lembrei de cada sorriso, perguntei agora para o pastor Cristiano de alguns irmãos que eu não estou vendo aqui, outros que a gente acabou vendo. E desde aquele encontro nós falamos de mudança e de estarmos preparados para novos tempos. Os irmãos não têm ideia como eu mesmo revi muitas coisas que eu falei naqueles dias para o meu coração, para a minha vida. Eu sonhava um tempo de mudança para a Igreja Batista de Jandira. E de repente Deus me disse, não, você está incluso nessa mudança. A tua igreja, a nossa igreja lá em Americana está inclusa nessa mudança. E foram dias desafiadores, desde fevereiro de 2020 para cá. Na nossa igreja, na nossa família, nos meus relacionamentos, nós tivemos muitas perdas. Contava para o pastor Júnior, um dos líderes da nossa igreja, que foi um dos responsáveis para que eu fosse para a Americana, ficou pouco mais de 1 mês e meio internado, um homem com muitos recursos financeiros, mas os seus recursos não puderam fazer nada. Esse último ano e meio, eu e a nossa igreja choramos demais, demais. Perdemos gente muito querida, muito próxima
do nosso coração, da nossa vida. Confesso aos irmãos que falar sobre as boas notícias de esperança e mais, hoje à noite, o meu desafio é falar de boas notícias de esperança e vencer as ansiedades da vida. E eu, falando desse tema, confesso aos irmãos, meu coração ficou extremamente pequeno, porque nós vemos coisas extremamente inéditas. Eu já tive o privilégio de pregar para igrejas com muita gente, mas eu nunca tinha pregado para cadeira. E eu passei meses pregando para cadeira. Nossa igreja está num bairro em Americana, onde os vizinhos e a fiscalização é muito rígida, com os horários, com o volume de pessoas. Então, nós não podemos reunir nem clandestinamente. Nós ficamos assim, durante meses, sem ver os irmãos, sem poder estar com os irmãos. E para mim, que sou uma pessoa extremamente relacional, foi um martírio. Eu chorava, antes de começar o culto, depois que acabava o culto, eu chorei muito diante de Deus, clamando, Senhor, até quando vai ser isso? Como pastor, eu tive que ir a alguns funerais que eu não conhecia o falecido, porque era familiar de alguém da igreja, e com medo de pegar o Covid. E a minha ideia, eu falei, pastor Júnior, era chegar, fazer o funeral e sair, mas a família não podia estar ali. E o funcionário da prefeitura virar para mim e falar, o senhor pode ajudar a carregar o caixão? Eu carreguei no último ano e meio o caixão de gente que eu nunca conheci nem vi o rosto. Eu me preparei no ministério para celebrar a vida. Eu não me preparei para ser um ministro que enfrentasse tanto como a gente enfrentou no último ano e meio morte. Morte de relacionamentos, morte física. Um homem que eu estava discipulando no começo da pandemia, um não cristão, mas um homem que estava se achegando a Jesus de uma maneira muito linda, teve que fechar a sua empresa. Um tipo de morte diferente. E junto com essas mortes vem tantas outras questões, tantos outros medos, tantas outras inseguranças, tantas dúvidas, tantos distanciamentos. Não tem como não ficar minimamente ansioso. Não tem como, se você sofreu pelas pessoas que sofreram, você ficar um pouco mais questionador, angustiado. E eu confesso a vocês que se a gente tiver que parar esse culto daqui a 5 minutos, o resumo do que a gente aprende em Lucas 12 é descansar em Deus. Diga comigo, descansar em Deus. Quando Jesus nos chama para sermos gente que anda com Ele, a lição maior que a gente tem que aprender neste último ano, 1 ano e meio de luta, de desafio, e as pessoas ainda estão me perguntando, pastor, até quando vai isso? Não sabemos. Não sabemos. Ainda há muita dúvida no ar, muita interrogação no ar, muita mudança na economia, na política, na indústria. Ano que vem no Brasil é ano de eleição. Eu não sei se é para rir ou para chorar. A gente olha e fala, o que vai ser? Quanta ansiedade poderia brotar se a gente não aprendesse a descansar em Deus. E é esse o convite de Jesus. Lucas 12. Abra sua Bíblia. Eu trouxe aqui para vocês o texto baseado na Nova Versão Internacional. Estará na tela. Lucas 12, de 22 a 34, mas abra aí a sua Bíblia, veja aí as pequenas diferenças bonitas dos textos bíblicos, porque é Jesus conversando com os seus, verso 22, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto eu digo a vocês, não se preocupem, vamos dizer juntos, não com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, não têm celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês? Vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida?
Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, mas amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou o que beber, não se preocupem com isso. Queridos, deixa eu fazer um parênteses aqui. Jesus sabe que nós vamos ter preocupações, amém? Mas ele está colocando o coração no lugar certo. E ele está dizendo, com isso, não se preocupem. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, preocupem-se, pois, priorizem, pois, tenham ansiedade pelo reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas a vocês. De novo Jesus dizendo, não se preocupe, verso 32, não tenham medo. Vamos dizer juntos? Pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Vendam o que têm, deem esmolas, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto da riqueza e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aleluia. Veja, meus queridos, o Senhor Jesus é muito claro. Ele está tendo uma conversa íntima com aqueles que o seguem. O Senhor está tendo uma conversa gostosa, de coração e para coração. Jesus está usando a natureza. Jesus sabe o que se passa no coração dos seus discípulos. Jesus sabe que aquela gente o está seguindo porque quer fazer a vontade de Deus. Mas Jesus sabe que aquela gente ainda precisa aprender a descansar em Deus. As nossas ansiedades, antes de mais nada, são fruto das nossas preocupações. Há um santo homem de Deus do passado, um grande pregador, e se é Júnior é bom, se é Oswaldo também é bom, chamado Oswald Chambers. E esse grande homem de Deus dizia, todas as nossas preocupações e aborrecimentos são causadas por cálculos sem Deus, por tentar olhar para a vida sem imaginar o que Deus está pensando a nosso respeito, sem nos aprofundar na vontade de Deus a nosso respeito, sem olharmos para a vida calculando que Deus quer usar aquilo também na nossa história de vida. A nossa vida não é coisa simples, meus queridos. Por mais que, infelizmente, nós temos visto alguns amados e amadas no Senhor sendo promovidas à glória, eles não estão sendo promovidos antes da hora. Deus está usando a vida daqueles que estão morrendo em Cristo para nos alertar. Pregue mais, sirva mais e coloque o seu coração na qualidade de prioridade que ele precisa estar. Amém? Quando nós vemos homens e mulheres de Deus partindo para a glória e nós estamos ficando, nós temos algo a fazer e o nosso coração tem que estar em dia com Deus. Não podemos calcular a vida sem Deus. Se estamos nos preocupando, nos aborrecendo, é porque em algum momento nós estamos falhando com aquilo que Deus já estruturou para nós. Eu quero pensar com vocês que a nossa vida tem tudo para ser uma folha linda nas mãos de Deus. Pequena, frágil, mas bonita, que gera sombra, que gera beleza, que testemunha a glória do Senhor como toda a natureza. Mas fato que muitas vezes a nossa vida se parece, por causa das preocupações, com uma folha comida por um caracol. É verdade, está vendo aí na tela? A sua vida é essa folha bonita.
No entanto, este caracol chamado preocupação, preocupação que leva à ansiedade, preocupação que me tira da vontade de Deus, começa a comer a folha da minha vida. E aquela folha que tinha tudo para ser bonita, verdejante, e olha que um corintiano elogiar algo verdejante, tem que ser de Deus. Eu nem pedi para o pastor a camiseta da esperança, porque eu não vou usar. Não vou usar, dê para alguém aí. A minha. Veja, nós precisamos eliminar as preocupações que nos levam à ansiedade. Porque a ansiedade causa aborrecimentos. Certo que nós vivemos dias onde as nossas ansiedades acabam acontecendo diante de tantas incertezas. Por isso que no texto bíblico Jesus falou, você não pode acrescentar 1 hora de vida à sua existência, por que você vai se preocupar com tantas outras coisas? A palavra do Senhor Jesus visa tirar cada um de nós e cada um dos seus discípulos dessa barreira chamada ansiedade. No mesmo texto que nós lemos de Lucas, o texto correlato de Mateus 6, de 25 a 34, por 5 vezes, o Senhor Jesus diz, não se preocupem. O que é a ansiedade? São preocupações, às vezes até legítimas, como alimentar a nossa casa, a nossa família, cuidar do nosso corpo, mas quando essas preocupações se tornam ilegítimas e vão ganhando um exagero na nossa existência, nós passamos de uma preocupação para uma ansiedade. E isso é um processo rápido, irmãos. Por isso que Jesus está alertando os seus discípulos, e aqui no verso 30, Helder, ele diz, o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Quem é o pagão? É o homem que não teme a Deus. É o jovem e a mulher que não considera nem calcula Deus nos seus caminhos. E o povo batista de Jandira não é assim, aleluia. O povo crente de Jandira não é pagão. O povo crente de Jandira não se preocupa, nem corre atrás apenas do que comer, do que beber, do que vestir, onde morar. Pelo contrário, é um povo que se rende ao Senhor. Um Deus que é Pai. Um Pai amoroso, um Pai misericordioso, um Pai bondoso, um Pai fiel e um Pai que sabe das minhas e das suas necessidades. Aleluia. Jesus sempre falou muito bem desse Pai. E agora ele tem que restaurar o coração dos discípulos dizendo, preste atenção, você não é pagão, você sabe que você não está no mundo à toa, você tem um Pai amoroso que cuida de você. Num outro texto Jesus diz, vocês são maus e sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que é bom não vos dará do seu próprio Espírito. O nosso problema muitas vezes, querida igreja, é que a nossa ansiedade nos faz ter uma amnésia a respeito da bondade e da fidelidade de Deus. Misericórdia do Senhor sobre nós. Misericórdia que no dia a dia da nossa existência nós vamos nos esquecendo desse Pai Celeste que nos dirige para uma vida eterna e por nos dirigir a uma vida eterna tem o plano das nossas vidas em suas mãos. Os pagãos precisam de fato correr atrás do dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é o Deus deles. Os pagãos precisam correr atrás de um corpinho bonito. Por quê? Porque o Deus deles está neste mundo. E eles precisam ficar fitness. Eles precisam ficar puxadinho com a pele. Eles precisam ficar enrugadinho até o beiço entortar. Porque eles vivem para este mundo. Mas nós vivemos para um mundo que até o nosso corpo será glorificado na presença de Deus. Amém. Então a gente não precisa nem se preocupar. Tem que cuidar, mas não pode, como disse o Senhor Jesus, correr atrás dessas coisas. Porque correr atrás dessas coisas é cansaço, é sofrimento, é maldição, é ansiedade, é doença. Irmão, irmã, hoje à noite, o primeiro passo para você vencer a ansiedade na sua vida, que eu quero te ajudar a dar, é você reconhecer que viver ansioso não é coisa de Deus. Amém?
Não é coisa de Deus. Tem gente que acha que é normal ser ansioso. Você vê o crente chegando na igreja aflito. O que foi, irmão? Ah, pastor, eu sou assim mesmo, eu sou ansioso. Está errado. Aí a esposa atravessa o marido falando que você fala, o que foi? Ah, é que eu sou ansiosa. Aí aquele filho chega em casa que não presta atenção no que faz, os pais perguntam, o que foi, meu filho? Ah, mãe, pai, eu estou muito ansioso. Está errado. E nós precisamos mudar isso em nome de Jesus. Amém. Porque não é normal ser ansioso. Não agrada a Deus ser ansioso. Pelo contrário, esse é um caminho de insegurança. É necessário reavaliarmos, porque o nosso mundo, o nosso presente século, lucra e domina pessoas por essas preocupações distorcidas, por essas ansiedades, por essas preocupações exageradas, por esses medos terrenos, porque o pagão ele entende que ele vai ter que viver tudo aqui, e se ele não viver tudo aqui, ele não vai gozar nada na eternidade. Mas os filhos do Pai Eterno não. Eles sabem que o Pai cuida deles nessa e na próxima existência. Aleluias. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Que você tem um Pai que sabe. Pastor Oswaldinho, mas o meu mundo me diz o contrário. É verdade, o nosso mundo tem estruturas econômicas, sociais, políticas, culturais, onde o ser humano tem que dar vazão à ansiedade, tem que superar o outro em cima da ansiedade. O apóstolo João chama isso de mundo. Alguns autores bíblicos chamam isso de impérios do mundo. Quando Paulo escreve sobre principados e potestades que operam nos filhos da desobediência em Efésios, é porque esse mundo segue sobre o império do mal. Não é coisa de Star Wars, mas é o império do mal presente. E o grande desafio da igreja de Cristo em toda a sua história foi ser uma igreja. Eu coloquei aqui para vocês. O desafio da igreja em toda a história é viver como povo dependente do Deus Santo e Todo-Poderoso, ainda que esse povo viva no meio de principados, potestades, impérios, que tentam, primeiro, atraí-los e conformá-los ao seu modo de vida pragmático, tenso e constantemente aborrecido. A ideia deste mundo é se preocupar, vencer e andar ansioso. É assim que o império do mal triunfa sobre homens e mulheres dessa terra. E Jesus disse, é assim que os pagãos vivem. Vocês, meus discípulos, vocês, minhas discípulas, vocês vão aprender a depender de Deus. Amém. Hoje de manhã em nossa igreja, tivemos o privilégio de ouvir o testemunho do irmão Jair. O irmão Jair é um advogado aposentado, 67, 68 anos. Jair ficou 30 dias na UTI do hospital. 30 dias sofrendo com o Covid. Um senhor robusto, forte, me aparece hoje na igreja de muleta, mancando, com pouca força para falar. Ele nos testemunhou os efeitos da Covid na sua vida. Ele ficou pelo menos 15 dias totalmente paralisado, sem mexer o dedinho do pé. E ele nos testemunhou e me inspirou, porque o Jair dizia, irmãos, no meio daquela luta, mais do que nunca, eu declarava dentro de mim o quão dependente eu sou de Deus. Aleluia. Essa é a nossa vida, com Covid ou sem Covid, com pandemia ou sem pandemia, com dinheiro ou sem dinheiro, com força ou sem força, a dependência extrema do nosso Pai. Amém? Ai do homem de Deus, ai da mulher de Deus que esquece deste nível de dependência. E hoje o nosso irmão Jair estava lá dizendo, eu pude vencer a Covid, porque eu dependi do meu Deus a cada dia. E essa é a história da igreja. Agora, nós vivemos num mundo cheio de mitos, e os mitos tentam nos fazer pensar diferente do que o Senhor Jesus disse. Há um mito na sociedade que diz que se você nasceu homem, você pode viver como mulher. Se você nasceu como mulher, você pode viver como homem. Isso é um mito.
E é um mito que não parece mentira na sociedade, porque vai reproduzindo e o povo passa a acreditar. Tem gente que acha que porco voa, por isso que eu coloquei esse símbolo aí. Tem gente que acha que porco tem mundial, por isso que está aí achando. E esses mitos viram a visão da pessoa no mundo que vive. Um dos mitos mais claros nos dias de hoje é do valor adquirido. Eu sou importante em cima do que eu como, do que eu bebo, do que eu visto. Se eu for alguém que veste a marca tal, que come no restaurante tal, que bebe o Guaraná tal, eu sou alguém melhor que o ser humano ao meu lado, não é não? Se eu morar no bairro tal, eu sou uma pessoa de mais distinção social que o vizinho que mora no bairro X, que a polícia quer ir lá. Não, não é não. Mas esse é um mito, por isso que a sociedade vive ansiosa com o que veste, com o que tem. E Jesus vai nos dizer contra esse mito no verso 23, a vida é mais importante. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo, como templo da vontade de Deus, é mais importante do que as roupas que se veste. Aleluia! A sua vida, meu querido, não está à toa neste mundo. Os seus talentos, o teu testemunho, o seu potencial de bênçãos e de ser uma folhinha gerando sobre a vida de outros, sombra, descanso e refrigério, é algo que Deus estima, é algo que Deus valoriza. Confesso, igreja, cheguei um momento de estar tão triste, tão chateado, por ver amigos queridos partindo, que eu falei, Deus, por que o Senhor está me deixando aqui nessa terra? E eu fiquei uns 2 dias, como diz o mineiro, macambuzo, sabe? Assim, E eu estava uns 2, 3 dias em casa, assim, chateado, pregando para a cadeira, não tinha um glória a Deus, um aleluia, que nem hoje à noite, glória a Deus. Isso, não tinha, irmão. Não tinha. O pregador fica doido. E eu chorei e falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui ainda? Por que o Senhor não me leva, então? Porque eu não tenho que orientar, eu não tenho mais o que chorar. E a resposta da graça e da misericórdia de Deus foi muito nítida ao meu coração. Eu te conservo para que você fale do meu nome. Eu falei, aleluia, estou pregando amanhã. É isso que é para fazer? Porque a sua vida, lá na sua casa, lá com os seus, lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança. Oswaldinho, mas eu estou em luta. Então ensina o povo a lutar. Pastor, mas eu estou chorando. Então ensina o povo a chorar e a depender de Deus. Porque a sua vida tem valor aos olhos do Senhor. A minha roupa, mais ou menos. Meu sapato, meu relógio, não vale muita coisa. Mas a sua vida vale tudo aos olhos do Senhor. E é isso que Jesus quer que os seus discípulos percebam. Apesar de todo o peso de vivermos num mundo descartável, a sua vida aos olhos do Senhor tem um valor inestimável. Aleluias. Sua vida vale. Enquanto jovem, enquanto adolescente em crise, enquanto homem obeso, enquanto mulher idosa, não importa. A sua vida, o seu espírito diante de Deus tem o valor da cruz de Cristo Jesus. Então a roupa é o de menos. Eu não vou valer mais que alguém por andar num carro 2021, 2017, 2015 ou um Fusquinha 68, porque o que está dentro desse carro é uma vida aos olhos de Deus, para a glória de Jesus Cristo. Segundo mito que essa sociedade abraça é do vazio consumista. Nós vivemos uma sociedade que nos deixa ansiosos, porque parece que a gente precisa de mais alguma coisa. Parece que o nosso apartamento não está legal, porque agora você precisa daquele aspirador de pó Mega Ultra Power Blaster que trabalha sozinho. Eu seria tão feliz se eu tivesse aquele aspirador de pó. Não é assim? Cada hora é uma bugiganga, um aparelho novo que te faz o quê? Consumir. Às vezes é um produto novo. Outro dia me ofereceram uma fruta que eu nunca comi. Aí falaram, não, Oswaldinho, está na moda. Eu falei, eu estou fora de moda. Que até umas frutas diferentes tem hoje em dia.
Coisa que a gente nunca ouviu falar, nunca imaginou. E essa é uma sociedade que vai alimentando necessidade de consumo. Você precisa de mais alguma coisa, de mais algum produto. E você é uma pessoa vazia que precisa ser preenchida com mais um produto. E até que você alcance essa cenoura de consumo, você não está feliz. Mas não é isso que Jesus ensina aos seus discípulos. Esse é o pensamento secular. Esse é o pensamento dos pagãos. Lá no verso de número 22 e 23, Jesus diz: não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, porque a vida é mais importante que a comida, e o corpo é mais importante que as roupas. Sabe, eu acho lindo Jesus falar sobre isso, porque toda vez que a gente olha para os dias de Jesus, vamos ser sinceros, igreja, a roupa daquele povo era bem zoadinha, né? Eu estou vendo vocês aqui, né? Estou vendo aquele irmãozão, como é que é? O que ficou lá na cozinha, como é que chama? O Doriva. Ah, paz, meu querido, é ele que está lá no fundo de rosa, não? Não é, o irmão dele, parece. É o meu, eu confundi, mas é tudo gente boa. Tudo irmão mesmo. Aí eu vejo lá um irmão com rosa bonito, a irmã de amarela, as nossas roupas são bonitas. Quando a gente tem que fazer peça dos tempos de Jesus na igreja, é complicado, irmão. O pessoal que trabalha na cenografia, é uns restos de retalho. Não tinha Jerusalém Fashion Week nos dias de Jesus. Não tinha um negócio para dar uma incrementada. Mas o texto me dá a entender que as vestimentas daquela época categorizava as relações sociais. Se você tinha uma roupa assim, você era alguém considerado assim. Se você se vestia como um sacerdote, Jesus vem e acaba com tudo isso. Ele fala, olha, não é o que você veste, não é o que você consome. Vocês precisam entender que Deus está cuidando de vocês. Não se preocupem. Nada vai faltar para vocês. Aleluia. Por quê? Porque você é bom? Não. Porque eu sou bom? Não. Porque é um Deus que cuida de você. Olha o que Jesus diz no verso 28. Se Deus veste assim a erva do campo, a erva do campo existe hoje. E amanhã? Acabou. Jogada no fogo. É lindo Jesus dizer, Deus se preocupa com as mínimas coisas da sua vida. Deus se preocupa com as mínimas coisas da sua história. Quanto mais Deus vestirá vocês, homens de pequena fé. Gente, eu sou de Americana. Americana é uma cidade têxtil. Lá na igreja o pessoal entende dessa coisa aqui de tecelagem. O pessoal entende lá em Americana sobre vestir os outros. Eu estou numa igreja, eu cheguei em Americana, eu tive que mudar o meu armário, porque a minha igreja é bem vestida, gente. O povo lá anda... Eu estava um mulambo antes de ir para lá. Eu tive que comprar roupa para minhas meninas e para mim, porque americano o pessoal costura, faz camisa, o povo lá é bom de tecido. Sabe, entende do riscado. Mas quando eu olho o verso 28, diz que Deus vai vestir a cada um de nós. Um Deus tecelão. Eu não sei o que está na moda aí hoje. Mas eu sei que Deus quer vestir o seu interior de segurança, de autoridade, de visão, de ânimo, de ousadia, de coragem, de paz, de sabedoria, que vai deixar você mais bonito por dentro do que por fora, aleluia. Deus te veste, Deus te cobre, Deus te cuida. E Jesus era muito ousado. Porque Jesus parece pregador pentecostal. Ele fala assim, ele é exageradão. Ele fala assim, nem Salomão se vestiu tão bem. Aleluia. Não é, Jesus? Olha o nível. Talvez você fale assim, pastor, eu não tenho roupa para ir na igreja. Tem sim, lindo. Vem com o teu sorriso. Vem com o teu carisma. Vem com a tua gratidão. Vem com a tua humildade. Porque é assim que o seu Senhor quer te ver vestido. Amém? Amém. Nunca mais diga, eu não tenho roupa para ir. Vai com a sua dependência. Vai com o seu quebrantamento. Sai de cena a descartabilidade daquelas coisas que se consomem e vigora a consciência daquilo que é eterno.
Jesus está dizendo que Deus nos veste de algo que não tem etiqueta, que não vende na internet, que não tem no shopping, que dinheiro nenhum desse mundo compra, mas tecido pela mão e pelo cuidado desse Deus poderoso, a gente entra e sai de qualquer lugar para a glória de Jesus. Não fique ansioso, não se preocupe. O seu Deus está cuidando de você, mesmo que você ache que esteja faltando. Porque esse é o último mito dessa sociedade humana. O mito da escassez, uma das principais histórias que moldam as nações e os impérios, é de que não há recurso para todo mundo, que a gente não vai ter o suficiente para repartir com as pessoas, que nós não vamos ter o suficiente para sustentar outros. E esse mito, meus irmãos, ele é muito perigoso porque ele alimenta a cobiça do ser humano. Ele alimenta a violência do ser humano. A gente acha que a gente não vai ter para repartir, para cuidar do outro. Se eu der do que tenho, vai faltar para mim. E Jesus vai dizer, isso não é verdade. Quando Deus quis cuidar do seu povo, Deus levou Israel não para o lugar mais rico do mundo, que era o Egito. Pelo contrário, Deus tirou o seu povo do Egito e levou para o deserto, onde não tinha lojinha nenhuma, irmã. Pensa o desespero, querida. Não tinha feirinha nenhuma. A roupa das irmãs lá não gastava. A irmã virava para o marido, eu preciso de uma blusinha nova. O marido olhava e falava, está nova a sua blusa. Porque Deus renovava. Agora, Deus fez isso num lugar cercado de shopping? Não. No deserto. E lá no deserto, meu jovem, não tinha McDonald's. Lá no deserto não tinha... O que a moçada gosta de comer aí hoje? Eu estou por fora. Oi, Burger King, Pizza Hut. Não tinha. Mas todo dia tinha o maná. Todo dia Deus alimentava o seu povo, para que esse povo aprendesse a ter confiança e criar raízes diante de Deus. Eu quero crer em Deus que depois da pandemia, Jandira terá uma igreja batista mais generosa, uma igreja mais ousada, uma igreja que não mede o que falta, mas o que pode fazer pelo seu próximo. Porque a igreja do primeiro século, ela fugia de Roma, ela fugia da morte, ela fugia da pestilência, ela fugia das dores do seu dia a dia, mas era a igreja que amparava o órfão, era a igreja que amparava a viúva, era a igreja que pegava aquelas pessoas que Roma descartava, e essa igreja tornava aqueles caídos das ruas os seus irmãos. Por quê? Porque é uma igreja que sabe, e foi a igreja que destituiu Roma do seu poder. É preciso entender que até mesmo o império mais rico, a superpotência mais moderna, é um mito. Ela não existe, basta uma virada de vento e aquela grande estrutura se corrompe, cai, vai à terra. Precisamos ser lembrados diariamente de que Deus, e não os principados e potestades, Deus está no comando, amém? Que Deus é esse? Um Deus fiel, um Deus generoso, um Deus abençoador, rico em misericórdia, rico em bondade. Essas são as boas notícias contra a ansiedade. Existe uma maneira diferente de viver. Não é a maneira de guardando, escondendo, acumulando. É a maneira de repartir, de doar, de compartilhar. Olha o que o Senhor Jesus diz para os seus discípulos no verso 32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Grife na sua Bíblia, dar o reino a vocês. Ou seja, o Deus dono do reino, Ele nem quer ser mais dono. Deus fala, eu dou para os meus filhos, eu dou para as minhas filhas, eu dou para os discípulos, eu dou para as discípulas. Eu dou porque essa gente é capaz de repartir. E Jesus continua no verso 33. Mesmo com toda a preocupação, vendam o que têm, deem esmola, façam bolsas. Irmãs, prestem atenção. Façam bolsas que não se gastem com o tempo. Eu teria vergonha de perguntar quantas irmãs aqui tem mais de 3 bolsas para carregar.
Eu conheço irmãos que, dependendo da roupa, troca de bolsa. Assim. Aí Jesus fala, será que você precisa de tudo? Ele vai dizer, vendam, façam bolsas que não gastem. Onde está a verdadeira riqueza? Nos céus, onde ladrão algum chega perto, onde traça nenhuma destrói. Ter para repartir. A lógica do reino, meus irmãos, que vence a ansiedade, é a lógica onde a generosidade, o carinho, o respeito pelo outro, de repartir o que se tem, é muito mais do que o que se guarda e o que se acumula. Viver sem preocupações, aborrecimentos e indignação nos leva, antes de tudo, a não invejar ninguém, porque a gente não quer o que o outro tem, mas a gente não tem medo do que vai faltar, porque a gente vive para abençoar quem precisa. A riqueza do reino está à disposição para todos nós, que estamos dispostos a nos fazer úteis diante do reino. Essa foi uma palavra muito comum nos dias de pandemia. Eu e vocês precisamos aprender a nos fazer úteis. A Igreja Presbiteriana de Americana tem se tornado uma igreja renovada na cidade. Durante a pandemia, e ela é uma igreja pomposa, de décadas lá em Americana, mas quando entrou a pandemia, ela foi a primeira igreja a recolher todos os moradores de rua. Eles arrancaram os bancos do templo. A cozinha da igreja passou a servir diariamente 3 refeições para moradores de rua. A Globo Regional teve que fazer um documentário do que estava acontecendo em nossa cidade, porque um povo de Deus resolveu fazer isso que Jesus ensinou. Vender, repartir, cuidar, ser generoso. Por quê? Porque vivemos dias difíceis. Nós vamos realizar aquilo que estiver em nossas mãos, porque sabemos que Deus cuida de nós. E foi assim sempre na história da igreja. Você encontra Gideão, Gideão está malhando trigo no lagar. Mas o lagar é para prensar uva. Por que ele está malhando o trigo lá? Porque ele pegou o único trigo que tinha para fazer pão para a sua família. Amados irmãos, eu tenho visto milagres e mais milagres nesse último ano e meio, de homens e mulheres de Deus que têm se levantado para cuidar uns dos outros e de quem precisa, seja cristão ou não. Ouço semanalmente testemunhos de mulheres que foram abandonadas por seus maridos, recebendo ajuda psicológica de profissionais que não estão lhe cobrando nada. Durante a pandemia, eu comecei a ajudar o Desafio Jovem da nossa cidade, que é um dos maiores centros de recuperação para dependentes químicos da nossa cidade. Na segunda semana que eu estava lá, eu vi que estava faltando água no centro de recuperação. Levamos o pedido à igreja e a bomba d'água, para o tamanho, são 7.000 metros quadrados, se eu não me engano, o desafio. Na segunda semana, alguém deu a bomba d'água. Aí alguém teve uma ideia de usar um drone para filmar toda a área. E agora eles já filmaram, estão fazendo um vídeo lindo para levantar padrinhos que apadrinhem um lugar. Um irmão que viu o vídeo, que soube da realidade do Desafio Jovem, já nos prometeu dar mais de 200 metros quadrados de piso, porque lá era terra batida. Eu tenho visto semana após semana gente que está dando, não porque tem medo de faltar, mas porque sabe que a favor do reino Deus tem sustentado toda a sua obra. Nosso missionário que trabalha no Pará, missionário Alfredo, no comecinho da pandemia descobriu que a gravidez da sua esposa ia ser de risco e que seu bebezinho nasceria com um problema raro de coração. Alfredo nos escreve e a igreja orienta: sai do campo, vem cuidar do seu bebê, vem cuidar da sua esposa. Tínhamos a informação que assim que o Davizinho nascesse, ele já precisaria passar por cirurgia e ficaria no hospital nos próximos 3 meses até uma segunda cirurgia. E recurso para isso tudo? De onde vai sair? O pai do missionário Alfredo está no supermercado em Americana
encontra alguém, conversa com alguém, conta a história do seu filho. Alguém no supermercado ouve a história, e a mulher que ouve a história tem um apartamento do lado de onde, aqui em São Paulo, não me lembro o hospital, acho que é no Dante Pazanese. A mulher tem um apartamento mobiliado, uma mulher não crente. Vira para o pai do Alfredo e fala: olha, seu filho pode ficar no meu apartamento o tempo que precisar. Aleluia. Por quê? Porque Deus nos deu o seu reino em Cristo Jesus. Quando se trata de amar, servir, abençoar as pessoas, não nos vai faltar recursos. O que tem faltado para a vida de muita gente é encontrar o seu propósito, a sua entrega. Eu diria, para terminar, meus irmãos queridos, o maior antídoto à ansiedade é propósito. Se você está nessa terra, se o Senhor tem conservado a sua vida, você está aqui para fazer diferença na vida de alguém. Você está aqui não porque a sua força é ilimitada, pelo contrário, eu e vocês temos limites, mas antes mesmo dos nossos limites, há uma entrega diante do nosso Deus, há uma rendição diante do nosso Deus, como pais que somos, como cidadãos que somos, como educadores que somos gente de carne e osso, mas precisamos ter na nossa mente que não nos falta visão, que não nos falta planejamento, que não nos falta ousadia, que não nos falta riscos para fazer o propósito de Deus acontecer em nossas vidas. Amém? Queremos ser uma igreja que pós a pandemia não vai apenas semear esperança, mas a esperança é o que vai nos mover para semearmos sobre a vida das pessoas o reino de Deus. Por isso Jesus disse no verso 31, a nossa preocupação maior tem que ser a qual? De buscar o reino em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mais ansiosos mais ansiedade do que por qualquer outra coisa, devemos estar ansiosos sim, pelo reino, não pelo que o nosso dinheiro tenta comprar, mas por quanto o nosso dinheiro pode abençoar. Mais do que focar no que vou vestir amanhã, a minha alma precisa estar focada em apresentar-me diante de Deus com fé, com energia, com entrega. Mais do que ansiar o que eu vou comer nos próximos dias, eu preciso priorizar na minha vida como eu vou jejuar, como eu vou buscar a Deus, como eu vou orar, que palavra eu vou gravar, no coração de quem eu vou semear, porque é assim que eu mostro que eu não sou um pagão nessa terra e vivo para a glória de Cristo Jesus. Essa ansiedade é santa, essa ansiedade deveria tomar conta dos nossos corações. Conversando com a missionária lá do Rio de Janeiro, Edmeia Williams, ela me disse um dia que ela viu o prédio da frente da casa dela pegar fogo. E as pessoas estavam correndo, tentando salvar o que tinha. E no meio daquela correria, a gente tentando salvar documento, tentando salvar foto, tentando salvar criança. Ela viu um homem atravessado um prédio lá, carregando a gaiola do seu passarinho. E aí Edmeia disse que olhou para aquilo e falou, esse passarinho tem dono. Porque esse dono cuida do que é seu. Eu e você temos um dono, que é o nosso Pai Celeste. Nós valemos mais do que passarinhos, mais do que lírios, mais do que erva do campo. O nosso grande desafio hoje à noite, como eu disse, é aprender a descansar em Deus. O autor de Hebreus, e aqui eu termino, banda pode vir para cá. O autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 9, nos diz: ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, olha o que diz o texto, também descansa das suas. Você está cansado da correria? Você está cansado das suas correrias? Não desista. O que você precisa aprender não é desistir, é descansar em Deus. Olha o que o texto diz. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso.
O autor de Hebreus parece meio doido, né? Porque ele diz que para a gente descansar, a gente tem que fazer o quê, meus irmãos? Para a gente descansar, a gente tem que fazer o quê? Um esforço. Qual é o esforço que eu tenho que fazer para ter essa tranquilidade, esse descanso de Deus? É o esforço de abrir mão de mim. É o esforço de me render. É o esforço de abrir mão das minhas coisas, do meu planejamento, de que as coisas sejam do jeito que eu planejei, do jeito que eu quis, na hora que eu quis. O grande esforço que a gente pós-moderna tem que fazer é: Senhor, eu me rendo. Tira essa ansiedade, tira esse medo, tira essa insegurança. Quem aqui era menino que jogava bola na rua? E na hora que o futebol estava mais gostoso da sua vida, o que acontecia? Sua mãe chegava no portão da sua casa e gritava o quê? Entra para tomar banho. Você não era nem louco de falar não. Você ia como? Cabeça baixa, rendido. Agora a mamãe estava errada? Não, ela estava certa. A gente precisava tomar banho, jantar, descansar. Talvez hoje o nosso coração tem que ser o de criança. Senhor, eu me rendo. Eu estou fazendo plano, eu estou frustrado, eu estou ingrato, eu estou reclamando e eu estou esquecendo que existe um Pai que é o dono da minha vida e que cuida de mim no incêndio da existência. Abaixa sua cabeça, querido, eu quero orar por você. Talvez hoje à noite você já está cansado de lutar consigo, de lutar com seus projetos, de lutar com as suas emoções. Talvez como eu, você já chorou muito no último ano. E tudo que você chorou, Deus valorizou, Deus te ensinou. Mas hoje Ele está dizendo: entra no meu descanso. Se renda a mim. Deixa eu te guiar. Deixa eu mostrar que eu tenho todo o ouro, toda a prata, todo o cuidado. Você precisa se vestir da minha paciência. Você precisa se revestir da minha serenidade. Você precisa se revestir da palavra do meu filho que disse: não se preocupe. Eu sou o seu dono. Eu tenho alimento, eu tenho banho, eu tenho descanso como uma mãe tem para o filho. Entra para o gozo do teu Senhor. Pai amado, hoje à noite, meus irmãos e irmãs, teus discípulos que estão aqui, que estão em casa, nós estamos como criança que se rende. Nós confessamos que não podemos mais tentar entender os nossos dias. São muito mais mitos do que nós podemos compreender. São muito mais desafios do que nós achamos que temos capacidade. Mas nós também queremos te entregar o nosso coração. Não um coração ansioso, não um coração inquieto, um coração que se esquece da tua riqueza, da tua visão, da tua generosidade. Nós queremos entregar nas tuas mãos um coração dependente do Senhor. Um coração de discípulos e discípulas que sabem que tem um pai e um dono, que os guia no meio das tempestades mais estranhas da nossa existência, para do outro lado amansar a nossa alma, nosso ser, nossa existência. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca largou as nossas mãos. O Senhor nunca vai deixar um homem, um filho, uma filha tua decepcionado. Podemos vencer as ansiedades, sim, porque o Senhor nos chama ao teu descanso. O Senhor nos chama a ver os teus milagres, como o missionário Alfredo está vendo no seu filho, como o velho Jair está vendo na sua saúde, e como eu tenho o prazer de ver a igreja de Jandira ainda mais rica da tua presença. Eu vejo essa igreja, Senhor, criando, sonhando, trabalhando, dependendo de ti ainda mais, como criança que depende do cuidado da mãe. Ah, o nosso coração é teu. Recusamos a ansiedade deste mundo louco. Recusamos as neuroses do nosso dia a dia. Queremos ser flor do teu jardim. Queremos ser servos do teu reino, hoje e sempre. Amém e amém. Coloque-se de pé.